Paz do Senhor, gente. Esse é o canal Conjuntura, é o segundo episódio do canal e o tema é A Letra Mata. E entre aspas eu vou colocar assim: estudar a palavra de Deus mata? Muito pelo contrário, né? Nós vamos aprender isso nesse pequeno estudo que nós vamos fazer nesse momento. E aí eu te convido a você se inscrever no canal, apertar no sininho para você receber as novidades. E no final desse vídeo, se você gostou, você coloca o like. Se você não gostou, você dá o dislike. Amém? Vamos lá então para o estudo? O primeiro texto que nós vamos ver se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ver aqui o versículo 6. Para nós entendermos um pouco o contexto desse capítulo, se você pegar o final do capítulo 2, você percebe que Paulo ele está ali defendendo a sua idoneidade em relação ao seu testemunho, aquilo que ele tem ensinado, os frutos do que ele tem feito, as pessoas que ele tem alcançado pregando o Evangelho. E aqui no versículo 6, é justamente o versículo tema para esse nosso estudo, que diz assim para mim e para você: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. De forma alguma, esse texto se refere a uma questão de, se nós estudarmos continuamente a palavra de Deus, se nós estudarmos dioturnamente, sistematicamente a palavra de Deus, ao invés de trazer benefício, vai trazer malefício, vai me causar um mal, vai me levar até a morte. Gente, isso não é verdade. Pelo contrário, isso é um absurdo, porque a palavra de Deus, ela foi preservada à base de quê? Até de muito sangue derramado. Pessoas, hoje, pelo mundo afora, principalmente Coreia do Norte, país onde a perseguição contra cristãos é muito forte, essas pessoas, elas morrem por ter até uma Bíblia em suas casas. Mas isso nada tem a ver com a questão de estudar a Bíblia e fazer mal para aquele que estuda a Bíblia. E nós vamos ver aqui que esse texto aqui, ele diz respeito ao antigo concerto, no Antigo Testamento, que estava o que? Escrito ali nas tábuas da lei, que era a lei mosaica, que o próprio Senhor escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra. E aqui diz, a letra mata. Por que ela está dizendo esse contexto assim de a letra mata? Por quê? Porque ela apontava o pecado. Porque ela dizia justamente aquilo que nós não devemos fazer. E qual é o salário do pecado? É a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas como nós estamos agora num novo concerto, por isso que aqui no final do versículo fala, porque a letra mata e o Espírito que vivifica. Agora, também é errado nós pegarmos o antigo concerto e simplesmente falarmos que não tem importância. Pelo contrário, o antigo concerto tem uma importância ainda hoje muito relevante mesmo. Desculpa a redundância, mas é uma importância que nós de fato não devemos abrir mão em hipótese alguma. E nós vamos ver isso, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz para nós a respeito disso. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Viu só? A importância da lei. Eu entreguei minha vida ao Senhor em 2004
E ao longo desse tempo, até 2020, eu ouvi algumas pessoas já falarem que o estudo da palavra, nós temos que ter um cuidado porque a letra mata, como se isso causasse de fato algo ruim para a nossa vida. E isso me incomoda, por quê? Porque nós, como cristãos, e aí eu digo algum líder, diácono, de forma alguma pode dizer isso. Mas eu até entendo por quê, porque as pessoas às vezes elas aprendem errado e elas vão passando esse erro adiante. Vão passando adiante. Eu até compreendo, mas de forma alguma nós devemos levar isso à frente. Isso tem que acabar. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós devemos ter o hábito de estudar a palavra, de meditar na palavra, de conferir os textos, de conferir o texto no contexto, para nós, de forma alguma, nos alimentarmos com uma mensagem antibíblica ou sem embasamento bíblico. E eu lembro que num acampamento que eu fui de jovens, logo depois da palavra que foi dita por um outro jovem numa manhã de domingo, eu sentei na mesa e eu conversei um pouco com esse jovem, e esse jovem falou a mesma coisa, que estudar a palavra é perigoso, porque a Bíblia diz que a letra mata. E eu achei aquilo terrível, aquilo me incomodou de forma, me incomodou muito. E eu tive que orientar o jovem a explicar para ele esse contexto dessa passagem aqui, para ele não levar adiante o seu erro. Porque as pessoas vão aprender errado e vão passando esse erro para outras pessoas, e isso vai se espalhando. E aqui o texto deixa bem claro a importância da lei, que nós só conhecemos o pecado porque nós conhecemos a lei. Como diz aqui em Romanos 7:7. Vamos ver outro texto agora. Livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, diz aqui sim para nós, 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos o quê? Justificados. O que é essa palavra aio? Ela serviu o quê? De ponte para o novo concerto. Ela fez uma ligação do antigo concerto para o novo concerto. Nós podemos ver aqui a importância dessa lei, porque ela apontou para quem? Para Cristo. Aio para nos conduzir a Cristo, e pela fé fôssemos o quê? Justificados. Esse é o significado da passagem. Essa é a importância da lei. Nada tem a ver com a questão de, se nós estudarmos a Bíblia, nós podemos até morrer. De forma alguma. Isso é um equívoco terrível. E agora nós vamos ver outros textos que justamente testificam por que nós temos que estudar a Bíblia sistematicamente, diariamente, dioturnamente e meditar nela. Vamos lá para o livro de Josué, que tem algo muito importante para nós. Josué 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente o que te conduzirás. Viu só? Medita dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. E aqui fala para nós fazermos tudo quanto nele o que está escrito. Como é que eu vou saber o que está escrito na Bíblia se eu não ler a Bíblia, se eu não estudar a Bíblia? Não tem como fazer isso. Nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que meditar na Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Vamos para outro texto. Livro de Salmos. Salmos 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei o que? Medita de dia e de noite. Antes eu tenho que ter o quê? O prazer na lei do Senhor e meditar nesse livro de dia e de noite. Quer dizer, estudar esse livro sistematicamente. Vamos agora para outro texto. Salmos 119.
versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer dizer, guardei a palavra no meu coração. O que a Bíblia fala sobre o coração? Que o coração do homem é enganoso. Então, por isso que eu estou guardando a palavra no meu coração para não pecar contra quem? Contra ele, contra Deus. Quer dizer, novamente, é estudar a palavra de Deus, meditar nessa palavra, guardar essa palavra para que eu não venha de forma alguma tropeçar, pecar contra Deus. Outro texto, no mesmo capítulo de 119, agora o versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Quer dizer, eu amo essa lei, eu tenho que amar essa lei. Quer dizer, quando uma pessoa ama essa lei, o que essa pessoa faz? Ela lê, ela se alimenta dessa lei. Outro texto maravilhoso, Atos, livro de Atos, capítulo 17. Vamos ver aqui, Atos 17, um texto maravilhoso. Esse texto é muito bom, por quê? Porque não era qualquer um que estava pregando, era simplesmente o apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais livros no Novo Testamento, o maior evangelista de todos os tempos. E aí ele está diante dos bereanos. A gente vai ver aqui no versículo 10 e 11 do capítulo 17, olha o que descreve aqui. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Viu só? Olha o que a Bíblia fala que os bereanos eram. Eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles meditavam na palavra e tudo aquilo que Paulo pregava, eles estavam simplesmente comparando. Então aqui vai um conselho bíblico. Quando você estiver num culto, seja quem for que esteja pregando, pode ser o pastor mais renomado, nunca deixe de levar a sua Bíblia. Nunca deixe de comparar se aquilo que esse pastor ou esse líder está pregando está embasado biblicamente. Isso não é um desrespeito nenhum. Se você estiver num culto e alguém pregando e você esteja lá folheando a Bíblia, naquilo que essa pessoa está pregando. Na verdade, você está tendo uma consideração muito importante para com Deus e para com a própria palavra de Deus. Pessoas derramaram sangue para que eu e você tivéssemos um exemplar desse nas nossas mãos. Pessoas morrem até hoje. Coreia do Norte, Oriente Médio, por causa dessa palavra, no sentido assim de quererem ter essa palavra, de não abrirem mão dessa palavra, de não abrirem mão da fé. E isso nada tem a ver com a questão de estudar muito a palavra e você morrer, de forma alguma, gente, de forma alguma. Olha o que diz aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Timóteo era um jovem. Timóteo era um jovem muito precioso nas mãos do Senhor e foi muito amado pelo apóstolo Paulo. E o conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo está aqui, 1 Timóteo 4, 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja o quê? Manifesto a todos. Olha o que diz aqui no 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra. Como é que eu vou ser exemplo para os fiéis na palavra? Se eu leio a palavra e eu amo essa palavra, eu vou ter uma vida exemplar conforme a palavra diz que eu tenho que ser. Tanto é que Paulo fala para Timóteo, para ele ser o quê? Irrepreensível. Então, meus irmãos, o brasileiro, culturalmente, não gosta de ler. Infelizmente. E por isso, você pode ver que as pessoas compram smartphones, compram laptops, compram TV
E geralmente, quando elas jogam as embalagens, jogam fora também a embalagem e o manual. E aí ficam quebrando a cabeça para saber manusear os equipamentos que compram. Por quê? Porque culturalmente não gostam de ler. E infelizmente também isso recai em relação ao quê? À Bíblia. E isso é terrível. Porque de forma alguma o cristão deve abrir mão da Bíblia e da leitura bíblica. Então eu te aconselho, para evitar esses equívocos, esses erros, conforme eu já ouvi várias vezes, as pessoas falam que a letra mata no sentido de estudar a Bíblia faz mal. Pelo contrário, estudar a Bíblia faz muito bem. Então que nós de forma alguma venhamos a ser mais um cristão que não gosta de ler a Bíblia e diz que a letra mata, no sentido de se estudar muito a Bíblia vai trazer problema para nós. Amém? Deus abençoe a todos e a todas. Fiquem na paz do Senhor. Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. E se você gostou, assine o canal. Aperte no sininho para você receber as novidades. E Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Amém.